Alô você, meu querido irmão, alô você, minha querida irmã, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos entrando nesse momento no ar com mais uma edição do nosso programa EBD no Rádio, hoje, terça-feira, dia 12 de agosto de 2025, tá certo? 12 de agosto de 2025 está entrando no ar o seu programa EBD no Rádio. E a partir de agora eu te convido a não mudar de canal, a não mudar de frequência, a não mudar de rádio, a continuar no nosso aplicativo, tá certo? Porque nesta manhã Deus tem uma palavra para você e para a sua vida. E nesse início de programa quero ler com você o título da nossa lição do próximo domingo, do dia 17 de agosto de 2025. O título da lição é Uma Igreja que não teme a perseguição. Isto na classe dos adultos, né? O nosso texto áureo diz assim: porém Pedro, respondendo aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, tá? Essa é a nossa leitura bíblica. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que a homens, tá? Atos capítulo 5, verso 29. E a nossa verdade prática nos diz o seguinte: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A primeira, a igreja será perseguida. E a segunda, Deus proverá escape, Deus proverá livramento para a igreja. E com essa leitura bíblica do nosso texto áureo, da nossa verdade prática, eu declaro aberto sobre a graça de Deus e a permissão de Deus, mais um programa EBD no Rádio. Muito bem, você ouviu aí Gerson Rufino interpretando essa belíssima canção Alma Cansada. E esse hino que nós acabamos de ouvir, eu quero oferecer para todos os nossos irmãos e irmãs que estão sintonizados conosco através do nosso aplicativo. A você que está na nossa companhia, no nosso aplicativo, nosso muito obrigado. E esta música especial que acabamos de ouvir aqui dentro do nosso programa é um oferecimento especial para você, tá certo? Que está no nosso aplicativo. E também a você que está na nossa emissora, a nossa emissora Nova FM 87,9, tá? Você que está sintonizado aí nesta emissora, nosso muito obrigado. Você que está nos acompanhando aí pelas nossas repetidoras também, não posso esquecer de abraçar e cumprimentar a todos os irmãos que estão aí retransmitindo a nossa programação através da sua voz, através da sua caixinha de som amplificada, através do seu celular, você que liga o seu celular no volume máximo para que os seus vizinhos ouçam, tá? Para que os que estão na casa também ouçam. Nosso muito obrigado, tá certo? Obrigado aos irmãos que estão também nas repetidoras espalhadas por todo o estado do Maranhão e também além do estado do Maranhão, como é o caso de uma rádio, a Rádio Web do Rio de Janeiro, que também colabora conosco, retransmitindo a nossa programação, tá bom? Nosso muito, muito, muito obrigado. Meu irmão, esse é o seu quadro EBD no Rádio, que vai ao ar todas as terças-feiras para lembrar-vos que existe uma EBD próximo da sua casa, de portas abertas, esperando por você, todos os domingos, quer chova, quer faça sol, tá bom? Então você, meu irmão, você, minha irmã, que está me ouvindo agora e que não é um aluno da EBD, este programa está vindo ao ar para te fazer lembrar que você precisa estar em uma sala de aula aprendendo mais do Senhor nosso Deus, tá bom? E para isso eu quero te informar alguns conteúdos que vamos estar estudando no próximo domingo. E quero começar por, claro que a EBD não tem só essas quatro classes que eu vou mencionar aqui, tem muito mais, mas como a questão do tempo do programa, vamos apresentar apenas o tema de 4 classes que vamos estar estudando no próximo domingo. Por exemplo, a classes de pré-adolescentes. Pré-adolescente, que é uma classe de 11 a 12 anos, tá? E a lição de número 7 para o próximo domingo tem como tema as línguas estranhas como evidência do batismo no
Espírito Santo. É a lição de número 7 para o próximo domingo, tá bom? E esta aula, ela está baseada no texto de Marcos 16, 17, que nos diz: aos que crerem, será dado o poder de fazer milagre, expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar novas línguas. Portanto, esta é o texto que está embasando a lição dos pré-adolescentes, tá? E nesta lição, queridos, nós veremos que o batismo no Espírito Santo é tratado por uma manifestação espiritual visível, que é o falar em línguas. E isto é fundamental para que a classe, amado professor e amada professora, aprenda desde cedo sobre essa experiência maravilhosa, tá? Não somente isso, mas também que é natural que muitos alunos que frequentam a sua classe ainda não tenham provado o batismo com o Espírito Santo. Por esta razão, amado professor, é importante você tratar sobre esse assunto com uma leveza, com maestria e com grande responsabilidade, trazendo a consciência aos nossos alunos do que significa ser batizado com o Espírito Santo, tá bom? E não somente isso, mas também é uma oportunidade para você estimular os seus alunos a buscar o batismo com o Espírito Santo. E aproveite também, amado professor e amada professora, para desmistificar, tá certo? Desmistificar o que muitas pessoas pensam erroneamente sobre as línguas estranhas. Mostra o papel das línguas no batismo, como elas se manifestam enquanto dons espirituais dados por Deus para a edificação espiritual da igreja e para a edificação espiritual do crente, tá certo? É interessante que você nesta aula também reserve um tempinho, né, para que os alunos possam expressar, né, as suas dúvidas sobre o tema, sobre o assunto, tá? É importante que o professor faça isso, abra essa janela em sua aula para que os seus alunos tirem as dúvidas sobre este assunto tão importante, tá bom? Então esse é o assunto da classe dos pré-adolescentes, batismo com o Espírito Santo, falar a evidência do batismo, como falar em línguas, tá? Então este é o tema da lição dos nossos pré-adolescentes, tá? Quero também nessa oportunidade agora trazer um assunto da nossa classe dos nossos adolescentes, tá? Eu falei agora do pré, de 11 a 12 anos, agora eu vou falar de adolescente, que é de 13 a 14 anos, tá? Que nesse trimestre vai estudar, que nesta aula de número 7, vai estudar o seguinte tema: vamos conhecer a primeira carta de Pedro, tá? Então, estamos fazendo uma panorâmica do Novo Testamento e nessa lição ela está embasada, o texto dela, a leitura bíblica em classe dela está para leitura, deixa eu ver aqui, isso aqui é o texto de referência, é 1 Pedro 5,12, tá? Quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continue firme, pois, nessa graça. Então, esse é o texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 12, que baseia a nossa lição, tá bom? E a leitura bíblica em classe dela também é 1 Pedro 1, verso 6 ao 9, 13 ao 16. Vamos conhecer a primeira carta de Pedro. Amado, e nessa lição, porque ele, professor de adolescente, ela tem um objetivo, que é dar uma visão panorâmica da primeira carta de Pedro aos seus alunos, tá? Trazer essa visão a esses alunos desse conteúdo, dessa carta tão importante para o crescimento e para a edificação da igreja, né? E também refletir um pouco sobre as provações da vida cristã, porque diferente que muitos pregam e ensinam hoje que a vida cristã, ela é uma vida só adornada de vitórias, de bênção, de poder, de graça. E é verdade, sim, mas também não podemos esquecer a outra parte também, que a vida cristã também, ela faz parte, as provações, né, faz parte da vida cristã, as tentações. A Bíblia diz que não veio tentação sobre vós senão humana, mas fiel é Deus para livrá-los de todas, tá? Então, falar sobre isso, falar sobre as bênçãos, sim, recebemos sim bênção da parte de Deus, mas também não estamos isentos das provações e das tentações que está ao nosso redor e que precisamos, como cristão, para ter uma vida equilibrada,
precisamos lidar com essa temática das provações, porque muitas pessoas não sabem lidar com isso. Muitas pessoas não sabem, até porque não estão ensinadas a lidar com isso. Só são ensinadas a lidar sobre vitória, sobre bênção e tal. E quando a provação vem, toco na sua porta, eles não sabem lidar com isso. E às vezes se desesperam, muitas vezes se desviam, se afastam da igreja por não saber lidar com essas provações. Então é fundamental que o nosso professor dessa classe também reflita sobre isso, sobre as provações da vida cristã. E por fim, querido professor, que vai dar aula no próximo domingo, da classe dos adolescentes, incentivar o seu adolescente a ter intimidade com o Senhor, incentivar o seu adolescente a buscar uma vida espiritual íntima com Deus, equilibrada, isso, claro, através da vivência da santidade, né? Procurar desenvolver nos seus adolescentes que ele busquem a viver esta santidade em suas vidas, tá bom? Esse foi o assunto da classe dos adolescentes. O meu amigo Léo Marques, ali no nosso BG hoje, nosso Master, vai trazer uma música especial, um louvor especial, e eu quero oferecer para todos os nossos irmãos, sobretudo os nossos professores, nossos alunos, nossos coordenadores e secretários que estão na nossa companhia nesta manhã de terça-feira. Muito bem, estamos de volta nesta manhã de terça-feira com mais um bloco do nosso programa EBD no Rádio, tá? EBD no Rádio, grave bem esse nome, EBD no Rádio, toda sexta-feira, te lembrando que tem uma EBD pertinho de você, tá? Como diz aqui no Bacabal, nós temos dois lemas na nossa escola bíblica dominical, dois lemas que nós temos. O lema número 1 é: Escola Bíblica Dominical, bênção de Deus, responsabilidade nossa. Esse é o nosso primeiro lema da nossa EBD em Bacabal. E o segundo lema da EBD em Bacabal é: EBD, nesta escola só falta você. Só falta você, meu irmão, só falta você, minha irmã, que está do outro lado me ouvindo agora e que ainda não é aluno da EBD e que insiste em não ser aluno da EBD, tá bom? Então existe uma EBD todos os sábados, todos os domingos, de portas abertas, esperando por você e por sua família, tá bom? Quero nesse momento te apresentar o conteúdo da classe de juvenis. Juvenis, que é uma faixa etária que vai dos 15 aos 17 anos, tá? Essa faixa etária. Note que, com a questão do tempo, não dá para falar de cada classe, mas cada idade, cada currículo elaborado para a compreensão, adaptado para a linguagem, para que a Bíblia Sagrada seja esclarecida para você, tá bom? Na EBD, nós estudamos a Bíblia, o nosso livro-texto é a Bíblia, a Palavra de Deus, tá? Então, essa classe juvenil de 15 a 17 anos, que nesse domingo agora, portanto, dia 17, vamos estudar o seguinte tema: Jonatas, o valor da lealdade, tá? Esse é o tema da classe dos juvenis. Jonatas, o valor da lealdade. E a nossa referência bíblica, a nossa leitura bíblica para embasar esse tema, está em 1 Samuel, né? 1 Samuel, capítulo 18, verso 1 ao 6, tá? É o tema que é o texto bíblico, como eu disse, é a Bíblia que nós estudamos, que vai embasar, tá? Amados irmãos, amados amigos que nos escutam, é interessante sobre esse tema você saber de uma coisa, que o próprio Criador, o próprio Deus, nos fez seres relacionais, né? Como os vemos nas Sagradas Escrituras, né? Sou eu mesmo falando, o próprio Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Esta expressão, amado irmão e amada irmã, com o uso da primeira pessoa do plural, né? Contém uma referência ao Deus Trino, ao Deus Uno, não somente isso, mas também ao Deus relacional. Porque há dentro da Trindade, há um relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá certo? Há esse relacionamento. E esse versículo também ele nos mostra que este vínculo ele existe desde a eternidade. E disse mais Deus ao homem, olha que coisa linda, e disse mais Deus ao homem: não é bom que o homem esteja só, né? Não é bom que o homem esteja só. E até hoje, melhor
né, ainda tem mais complemento, a palavra ainda vai dizer mais, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, né, o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Amado, porém, queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus também nos alerta, né? Nos alerta sobre este tema que nós estamos aqui comentando para você, tá? Nos alerta do valor dessa amizade, dessa lealdade, dessa cumplicidade, mas também a Bíblia nos alerta, não basta estarmos cercados de pessoas ou de pseudos amigos, por que não dizer, de falsos amigos, né? Que sejam incapazes de celebrar as nossas vitórias, de nos ajudar, né? De nos ajudar frente às dificuldades, porque isso é preciso ser, por isso, meu amado, é preciso ser cauteloso ao escolher as nossas amizades. E as verdadeiras amizades, verdadeiros amigos, os amigos leais, a Bíblia diz que são tesouros, portanto, tesouros que não se acham facilmente. Tá? E nessa lição de domingo, a classe dos nossos adolescentes juvenis vai estudar essa amizade entre esses dois servos de Deus. A amizade esta, não vou entrar na temática aqui porque não vai dar, que é deturpada por um movimento chamado LGBTQIA+, e por aí vai, que dizem ali, que mostram ali, segundo a visão deles, deturpam essa amizade, esse companheirismo desses dois homens de Deus, deturpam ali dizendo que é a primeira menção homoafetivo que a Bíblia apresenta. Não tem nada disso. Isso é coisa do cão. Não tem nada disso ali não. Ali há uma amizade de duas pessoas, de dois homens, amizade sincera, amizade verdadeira e uma amizade, sobretudo, de lealdade. E essas amizades hoje estão faltando no meio dos cristão e no meio da sociedade, uma amizade sincera e verdadeira. Então essa lição vai trabalhar essa questão, tá bom? Vai lá, meu adolescente, de juvenil, de 15 a 17 anos, não perca a aula nesse domingo, vai lá, tá certo? Não perca, de jeito nenhum. Amado, eu tenho agora aqui na minha mão, a lição dos nossos jovens, né? Que agora já vai de jovens de 18 a 24 anos, tá? Essa é a classe dos jovens que nós temos dentro da nossa escola bíblica dominical, tá? E o tema que eles vão estudar no próximo domingo é esse aqui, que eu vou citar, que eu vou dizer agora para você. A promessa que não pode ser revogada. Repetindo o tema, a promessa que não pode ser revogada. E a nossa leitura bíblica em classe desse assunto, para embasar essa lição, para embasar esse conteúdo, está em Gálatas 3, 17 ao 24. Gálatas 3, versículos 17 ao 24, que embasa esta aula do próximo domingo, a promessa que não pode ser revogada, tá? E se fosse resumirmos essa lição dos nossos jovens, nós diríamos o seguinte: a promessa de Deus não pode ser revogada pela lei, pois Deus não se contradiz. E esta aula, querido professor que vai lecionar no próximo domingo, ela tem 3 objetivos a ser alcançado. Olha, eu sempre digo, irmãos, nas igrejas, como eu passo como dirigente, a gente dá uma orientação didática aos professores, né? A incentivar os seus alunos a estudar a lição em casa, né? E a sala de aula é o tira-teima, né? Ou o tira-dúvida, porque esses conteúdos são bem vastos, são para ser no mínimo 2, 3 horas de aula, um seminário cada tema ter conteúdo desse. E o tempo da EBD é apenas 1 hora a aula, que se orienta em cada congregação que se tenha pelo mínimo 1 hora a aula, tá certo? Então não dá para discutir todo o tema nos seus detalhes. Então é por isso que o aluno deve estudar a lição em casa, para ir munido para a aula, para tirar suas dúvidas,
para ter mais complemento sobre o conteúdo estudado, né? Então a gente sempre orienta, pede professor, diga aos seus alunos que estude a lição em casa, porque a sala de aula é o momento de tirar as dúvidas, de complementar conhecimento, né, de aprofundar sobre o tema estudado. E nesta aula ela tem 3 objetivos, que é explicar o pacto de Deus, que é anterior à lei, né, que era anterior à lei, explicar este pacto, Deus estabelecido lá na velha aliança, tá certo? Compreender que a lei não invalida as promessas de Deus, né? A lei, ela não invalida as promessas de Deus, e apresentar os verdadeiros filhos de Deus, tá? Então, professor, interessante que nesse domingo você trabalhe essa questão aí com nossos alunos, como Paulo mostra claramente aí sobre a semente de Abraão para Deus, que é muito mais abrangente e alcança a todos que todos que creram, que venham a crer em Jesus pela fé, tanto gentil como judeus. Então, o professor trabalha essa questão bem aí na sua sala de aula. E meu amigo Leomar, traz só um jingle da EBD e eu volto já já com a lição dos adultos nesta manhã de terça-feira. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Muito bem, estamos de volta. Um abraço aí para o meu amigo Melquisedeque, o homem que recebeu o dízimo de Abraão, né? O homem que deu o dízimo recebeu isso mesmo, Melquisedeque. Então tá cheio da pova, cheio da grana. Um abraço ao irmão Mel, que está ao vivo aqui conosco no estúdio aqui da Rádio da Assembleia de Deus em Bacabal, tá? Meus irmãos, vamos falar sobre a nossa lição dos adultos, né? A lição dos adultos. Nesse trimestre estamos estudando um tema muito interessante, que é a igreja em Jerusalém, tá certo? O autor dessa lição, o comentarista, é o pastor José Gonçalves, ali da cidade de Piauí, tá? Me deu o nome aqui, esqueci agora da cidade, tá certo? Mas ele é do Piauí e ele está brilhantemente comentando essa lição nesse trimestre. Uma igreja que não teme a perseguição. É o tema da lição do próximo domingo. Nós já lemos o texto áureo na abertura do trabalho e também lemos a verdade prática. Não vamos ler leitura em classe, porque o tempo não dá. Vamos fazer só um resumo desta aula para que o meu amigo que está nos ouvindo agora, no próximo domingo, vá à EBD estudar mais sobre este tema, né? E o nosso versículo-chave dessa lição, né, está em Atos 5:29, que nos diz: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Eu quero trazer nesta aula um pensamento cristão, deixar aí um pensamento para você, que diz assim: uma igreja que não teme a perseguição sabe quem é em Cristo, entende sua missão e confia no poder de Deus e na oração fervorosa para permanecer firme. Quer anotar o pensamento cristão? Uma igreja que não teme a perseguição sabe quem ela é em Cristo, entende a sua missão e confia no poder de Deus e na oração fervorosa para permanecer firme. Amados irmãos, a história nos mostra a igreja primitiva, né? Ela nos mostra aí a igreja primitiva e também nos revela um paradoxo glorioso, né? Olha que paradoxo glorioso é esse. Quanto mais intensa a perseguição, mais vigoroso o crescimento espiritual, e não somente espiritual, mas também o crescimento numérico de salvos que iam ingressando no corpo de Cristo, né? Os textos de Atos 5:25 ao 32 mostram claramente isso. E também Atos 12:1 ao 5 apresentam a esses dois momentos distintos, né? Porém, eles se complementam, né?
se complementam aí nas experiências da igreja nascente diante daquela adversidade. No primeiro texto, nós observamos os apóstolos sendo libertados miraculosamente da prisão por um anjo do Senhor, retomando imediatamente ao templo para continuar pregando o evangelho. No segundo texto, nós contemplamos a igreja enfrentando uma perseguição sistemática sobre Herodes, Agripa I, que culminou no mártir de Tiago e na prisão de Pedro. E estes relatos não são meramente históricos, né? Mas são paradigmáticos, certo? Porque eles são relevantes, né? Que nos remontam ao princípio da perseguição à igreja, né? E mostram a resistência e a resiliência destes homens de Deus, destes servos de Deus. Porque a verdadeira igreja de Cristo, irmão, ela corresponde às tribulações que se apresentam, elas correspondem à altura, porque elas sabem quem está firmada, elas sabem quem está crendo, e ela sabe o futuro glorioso que espera. Ela sabe o futuro glorioso que lhe aguarda. Então, amado irmão, eu e você, como igreja, é claro, é evidente que nós não estamos enfrentando a perseguição que a igreja primitiva experimentou e passou. Nós não estamos enfrentando as pessoas, nós, nação brasileira, vale ressaltar isso, né? Nós, nação brasileira, não estamos enfrentando as perseguições que a igreja primitiva enfrentou. Nós não estamos à beira da morte, digamos assim, afôrica, que aqueles irmãos passaram, né? Mas nós ainda hoje também enfrentamos as perseguições de maneira mais velada, digamos assim, mais acirrada, no sentido espiritual. Porque, irmão, note, é marca da igreja, note, escute isso aí, é marca da igreja ser perseguida, independentemente da época ou da cultura que ela está inserida. Sabe por quê? Porque a igreja, irmão, ela está em contramão do mundo, ela está contrária aos princípios, aos valores. Princípio não, porque esse mundo perdido não tem princípio. Ela está ao contrário aos valores que o mundo apresenta. Então é natural que ela enfrente esta perseguição. Não é? É natural que nós enfrentamos esta perseguição. Eu disse que eu cito a igreja primitiva, mas em outras culturas, em outros países, como é o caso dos países da janela 10x40, aonde há uma perseguição semelhante à perseguição da igreja primitiva no futuro, no passado. Sabiam disso? Louve a Deus, agradeça a Deus, exalte e bendiga o nome do Senhor, porque você nasceu em uma cultura, em uma nação onde não há perseguição violenta à igreja, né? Não, é isso mesmo. Louve a Deus, agradeça a Ele por isto. Mas é engraçado que alguns cristãos, por nascerem, né, e querem a perseguição, querem que a igreja seja perseguida, escolhendo um sistema político, né, que é averso à igreja e que persegue a igreja. E aí você vai lá, de livre e espontânea vontade, né, e escolhe políticos com esta visão, com esta ideologia de perseguição à igreja, tá? Porque os países, meus irmãos, da janela 10x40, onde não há liberdade religiosa, tem irmão nesse exato momento preso, tem irmão nesse exato momento jogado no cárcere por não negar a sua fé. Tem irmãos exatamente nesse momento sendo degolados, sendo enforcados, condenados à morte por não negar a sua fé, por pregar o evangelho, por não renunciar à cruz de Cristo. Ainda hoje, em pleno século XXI, ainda há Coreia do Norte, por que não dizer,
países africanos, né? Como países asiáticos, né? E onde a perseguição é severa. Eu te oriento, você que fica aqui, a internet, irmão, tá aí dando informação para nós, né? Deixa eu deixar aqui o endereço de um site que você pode acessar, que as informações são verídicas, são seguras, porque também há muita mentira na internet, né? Há muita picaretagem por aí de missionários que pegam foto de pessoas sendo mortas, enforcadas e dizendo que são pessoas que são cristãos perseguidos, que às vezes nem é, né? Nem é, tá certo? Tá? Às vezes nem é. Então esse site que eu estou dizendo para você, que ele é um site sério, que traz informação séria sobre missões, sobre cristãos perseguidos no mundo inteiro, que é o site Portas Abertas. Acesse lá www.portasabertas.com.br. Acesse lá, você vai ver o ranking dos países, né? Onde os cristãos são perseguidos, onde ainda hoje há perseguições violentas contra a igreja, tá? Contra a igreja, tá bom? Então, uma igreja perseguida, e a perseguição contra a igreja, irmão, sobretudo a igreja primitiva, isso não surgiu do acaso, mas teve agentes específicos, motivados por motivações distintas, né? Por que a igreja? Eu digo assim que uma das perseguições número 1 que a igreja enfrentou é porque a igreja, ela desafiava o império, sabe? E pastor, dizendo que a igreja, esses irmãozinhos simples, sem arma, sem poder, sem exércitos, eles desafiavam o império romano da época? Sim, desafiavam. Como que eles desafiavam? Com o seu estilo de vida, né? Com o seu modo de viver, com o seu modo de se comportar, com o seu modo de adorar a um Deus único e verdadeiro. Então isto, amado, é desafiar o império romano, era desafiar o império romano, porque os imperadores romanos, eles queriam ser iguais a Deus, queriam a adoração igual a Deus, e a igreja não se curva, a igreja adora somente a um Deus autêntico, verdadeiro, soberano e todo-poderoso, né? E ainda hoje a perseguição ainda está sobre a igreja de modo geral, porque a igreja ainda não se curva ao império das trevas que estará aí. Ainda hoje nós não nos curvamos ao império das trevas que estão aí operando, né? Estão aí, o império do mal estará aí, e a igreja não se curva diante disso. E por ela não se curvar, ela é perseguida, né? Ela é perseguida, por não se dobrar, ela é perseguida. É por isso, meu irmão, que é natural, você que aceitou a Jesus, que ainda não compreendeu isto, que ainda não entendeu esse sentido, lembre-se, você e eu somos perseguidos porque nós desafiamos o império das trevas, nós desafiamos o império do mal, e aí o mal se levanta contra nós, mas não desanime não, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E a igreja primitiva, ela foi vitoriosa, ela venceu todas essas batalhas, venceu todas essas lutas, porque ela estava firmada em Deus. Ela sabia em quem ela estava crendo. Ela não tinha uma fé morta e nem uma fé superficial, como é a fé de muitos que estamos dentro da igreja hoje. Uma fé morta, uma fé superficial, uns crentes velhos que não sabem para onde vão, não sabem nem de onde veio, nem para onde vão. Essa que é a verdade. Né? E a igreja está cheia deles, dessas pessoas que ainda não se encontraram com o Senhor. Porque, queridos, quando você se encontra com Deus, a oposição pode vir, as perseguições podem surgirem, mas você não vai se abalar, né? Você vai passar por elas dando glória a Deus. Agora, quando você está perdido, que não sabe em quem crer, não sabe em quem está crendo, como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. Aí, meu irmão, aí você é só lamuriação, é só sofrimento, é só reclamação das tribulações, não sei de que, não sei o que. Mas, quando você está firmado
nesse Deus Todo-Poderoso. Elas virão, mas você não sucumbirá. Então, nessa lição desse domingo, nós vamos aprender sobre isso, sobre essa perseguição que a igreja em primitiva enfrentou na esfera, e a igreja primitiva enfrentou a perseguição em várias esferas, na esfera religiosa, na esfera política, na esfera nas tradições, tá? Poucas não foram as perseguições que a igreja enfrentou. Porque, irmão, a igreja, muitas vezes, a instrumentalização do poder político, não só da época da igreja perseguida, mas até hoje, ela quer silenciar a igreja, tá? Porque a igreja, ela mostra o espírito anticristão que atuava no primeiro século e que atua até agora, tá certo? Então, por isso que eles querem silenciar a mim como igreja e lhe silenciar a você como a igreja, trazendo aí várias perseguições, né? E a igreja, ela enfrenta oposição, meu irmão, não é de agora não. As escrituras são claras em afirmar que a igreja de Cristo enfrentará oposição, perseguição ao longo da história. E Jesus mesmo nos advertiu. Sabia disso? O próprio Senhor nos advertiu. Disse, olha, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Quer dizer, primeiro antes de odiar vocês, eles me odiaram, tá certo? Então, lá João vai dizer isso. João 15, 18. E Paulo também ensinou que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguição. 2 Timóteo 3,12, tá? Então, está claramente aí, irmão, que esses relatos que eu citei para vocês, citei esses 2 versículos bíblicos, nos serve como um lembrete, né? Um lembrete de que a perseguição não é uma anomalia na história da igreja, mas sim uma realidade esperada. E essa oposição, tá? Ela pode vir de diferentes fontes e assumir diferentes formas. Não pense que ela vem de uma forma única, não. Ela vem de diferentes fontes e pode assumir diferentes formas, né? Mas a promessa de Cristo é de que Ele estará com a sua igreja em meio às perseguições e em meio às tribulações desta vida. Então, amado irmão, minha amada irmã, eu encerro aqui esta minha palhinha desta aula, tá certo? Convidando a você para que vá a EBD no próximo domingo aprender mais da palavra de Deus, tá bom? Encerro aqui, porque aqui não, o objetivo não é dar uma aula, mas é trazendo esses pontos, ligando esses pontos, para que você acenda uma luzinha em você, e você vá na EBD no próximo domingo e aprenda mais da palavra de Deus. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. Oração move o coração de Deus. Professores, alunos, juntos oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, te louvamos nesta manhã maravilhosa. Pai querido, aqui falamos sobre a igreja perseguida e a igreja somos nós. É eu, é meu irmão, é minha irmã que está nos ouvindo nesse momento. Pai, é marca da igreja passar por essas provações. E a nossa oração nesse momento é que em nenhum momento a nossa fé desfaleça, em nenhum momento que nós retrocedamos, mas que continuamos andando para frente. Porque o futuro que nos aguarda é glorioso. O futuro que aguarda a igreja é majestoso. E para lá estamos andando com a alma alegre, com gozo na alma. Que as argúrias, que o inimigo, que o adversário não nos pare e nem nos cale, mas que continuemos nessa jornada até chegarmos à terra prometida, a Canaã celestial. Em nome de Jesus, nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém.